Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos à Alma da Canção. Eu sou Léo Soares e estamos aqui toda quarta-feira, neste ambiente abençoado, falando e cantando as palavras sagradas de Bahá'u'lláh, sempre com a ajuda dos amigos que aqui se fazem presentes, tornando-se os membros de um corpo musical e poético. Realmente, vocês são muito importantes para nós, vocês que participam conosco toda semana. E eu tenho a honra de contar toda semana, religiosamente, com a ajuda dos meus queridos amigos Max Willick e Bia Rangel, sempre com suas alegrias, trazendo o seu bom humor, trazendo a sua sabedoria. E eu aqui, só de ouvinte e participante privilegiado. Gratidão a todos vocês, queridos. Então, para apresentar esse programa comigo, convido então o querido Max Willick para dar as boas-vindas aos amigos. Boa noite, Max, seja bem-vindo. Boa noite, Léo, querido, tudo bem? Que bom a gente se encontrar de novo nessa quarta-feira, né? Com muita alegria sempre, mais um programa Alma da Canção. E a gente começa sempre com uma pequena parte devocional, sempre pedindo a Deus inspiração, energia, para a gente continuar sempre ativos num projeto tão bonito como é esse da Alma da Canção. E principalmente agradecendo pelo dia em que vivemos, né? O dia de uma nova revelação divina, a revelação de Bahá'u'lláh. Então, e é das palavras de Bahá'u'lláh sempre que a querida Bia faz uma oração cantada ou algum trecho de textos revelados por Bahá'u'lláh. Então, é com você, querida Bia. Boa noite, queridos amigos. É um prazer enorme estar aqui nessa quarta-feira, mais uma quarta-feira abençoada, apresentando a Alma da Canção, meus queridos amigos. Então, a gente sempre começa por Deus. Então, eu vou entoar uma palavra oculta do bem-amado de Bahá'u'lláh. Ó Filho do Espírito, nobre eu te criei, mas tu te tens rebaixado. Eleva-te, pois, aquilo para que foste criado, ó Filho do Espírito, nobre eu te criei, mas tu te tens rebaixado. Eleva-te, pois, aquilo para que foste criado. É isso, queridos amigos. Então, eu já gostaria de iniciar esse programa. Ele tem a função principal de apresentar um pouquinho da nossa amada fé Bahá'í. A fé Bahá'í, ela é uma das grandes religiões do mundo, né? Ela é uma religião monoteísta, independente, fundada por Bahá'u'lláh. Esse nome diferente, ele significa a glória de Deus. E Bahá'u'lláh, ele nasceu no Irã, na antiga Pérsia. Então, assim como Cristo, diziam de Nazaré o seguinte:
O que pode vir de bom de Nazaré? Da mesma coisa, com certeza, o pior lugar do mundo no momento é o Irã. Então, o que poderia vir de bom de lá? Deus é surpreendente. Ele escolhe sempre o lugar que está com maior dificuldade, com mais assim perdido no tempo e no espaço, né? Completamente afastado dele, e ali é que ele acende a sua chama. Dali ele manda um ser extraordinário para nos guiar. E ele sempre tem feito isso. Todas as religiões nascem no Oriente e resplandecem no Ocidente. Então, assim, Deus não é homem para que minta. Ele disse e cumpriu, e cumpre até hoje a sua promessa, que nunca nos deixaria sem guia espiritual, sem o nosso remédio, sem a nossa orientação espiritual. E ele assim o fez. Portanto, de épocas em épocas, o Senhor magnífico envia o seu verbo, um ser que traz conhecimento inato a respeito do Senhor. Ele vem com as nossas orientações, com as nossas leis, com tudo para nos ajudar a sermos mais espirituais, para sermos pessoas melhores, para desenvolvermos as nossas qualidades espirituais. Então, ele nunca nos abandonou. E agora, desde os primórdios da religião, sugiro que os ouvintes que gostam desse tema, pesquisem. Vocês vão amar a história das religiões. Então, assim, desde os primórdios, ele vem enviando esses seres, desde o sabeísmo, depois ele enviou Krishna, depois Moisés, judaísmo, Zoroastro, do zoroastrismo, Buda, do budismo, o Senhor Cristo, do cristianismo, Sua Santidade Mohammed, do islamismo, e agora tivemos a graça de termos duas revelações gêmeas. O Bab, o portal sagrado, ele veio, assim como João Batista veio anunciar a vinda do Cristo, ele veio para anunciar a vinda de Bahá'u'lláh, mas ele também teve o grau de manifestante. Então, isso se chama, como Bahá'u'lláh explica, de a revelação progressiva. Isso é eterno, gente. Isso não para aqui, isso não tem fim. Graças a Deus, pela infinita misericórdia do Senhor, Ele sempre vai estar guiando seus filhos. Nós, como somos a sua criatura, a sua criação, então, devemos sempre pensar no Senhor, que é o nosso Criador, e rendermos homenagens a Ele, pela sua infinita misericórdia, de estar sempre enviando o remédio para nos ajudar. Ok? Então, é isso. Quem tiver interesse nesses assuntos maravilhosos, nós temos um site, que é www.bahai, que se escreve bahai.org.br. E também temos uma rádio Bahai chamada A Voz Bahai, da mesma maneira que se escreve o Bahai, repetindo, BAHAI. Então, vocês podem acessar essas duas fontes de conhecimento que vocês vão gostar muito. Ok? Passo a palavra, Max, ou Léo. Obrigado, querida Bia. Sempre com uma introdução muito legal. Eu não sei, o Léo está com um pouco de dificuldade de conexão, né? Então, eu vou pedir a ele que, enquanto ele se conecta, eu toco uma canção para a gente. Essa canção é uma canção bem recente chamada Estrelas. Tanta tristeza acontece em um mundo cheio de dor. Nesse jardim onde crescem flores e frutos do amor, temos na alma
vemos em nós com clareza o que Deus fez e faz. Somos estrelas brilhando no firmamento de Deus. Somos aqueles amantes que se lançaram aos céus. Tantos caminhos nos levam em nossa busca de Deus. Suas palavras elevam todos os filhos seus. Temos a dor da saudade de ver o nosso Senhor. Ele nos deu a verdade e todo o seu amor. Somos estrelas brilhando no firmamento de Deus. Somos aqueles amantes que se lançaram aos céus. Somos estrelas brilhando no firmamento de Deus. Somos aqueles amantes que se lançaram ao céu. Linda essa música, nossa. Muito bem. Não sei, Léo, acho que não conseguiu ainda se conectar direito. Infelizmente. Vamos tocando, aguardando por ele. Vamos, Está aqui, Nadir Mangolinho. Ele tá aí, mas... Vocês me escutam? Sim, sim. Aí. Vocês me escutam? Sim, Léo. Ai, que bom, graças a Deus. Aqui está meio que atrapalhado a conexão, né? Mas vamos aproveitar pelo menos o áudio, né? Eu liguei a câmera. Você ligou a câmera também? Tá bom. Então, espero que dê pelo menos a gente aproveitar um pouco, né? E eu gostaria de fazer menção ao que a querida Bia, então, falou ainda há pouco, sobre o portal de Deus, né? Que é o BAB. Gente, vocês imaginam um portal, né? Aí eu fico imaginando todas essas maravilhas que foram criadas, como, por exemplo, a internet. Se diz um portal. O que é um portal hoje? Imagina, o portal ele ampliou-se de uma maneira que a gente não faz ideia do tamanho desse portal. Então, eu fico imaginando que o BAB é o portal do conhecimento. Imagina. Ele é o portal do conhecimento que veio para introduzir um conhecimento maior ainda. Imagina, Bahá'u'lláh. E aí o Bab fala que ele, em relação ao conhecimento de Bahá'u'lláh, é como se for uma vela em relação ao sol, tamanha humildade do Bab, né? E aí eu acho que realmente não tem algo mais significante do que fazer uma poesia. Então, para o Bab, né? Nós criamos e espero que vocês gostem. Vou tocar para vocês. Ele surgiu em Shiraz, entre torturas e mais,
18 letras com as quais ele escreveu. 18 letras com as quais ele escreveu o alfabeto ao povo seu. Ele é da terra do sol, e veio aqui pra avisar que uma estrela aparecerá pra brilhar. Que uma estrela aparecerá pra brilhar, iluminar em luz a terra. Na cidade há uma estrela e uma lua sem véu. Nela mira um cavaleiro montando um corcel. Na cidade há uma estrela que veio a terra iluminar. Quem ouviu abriu a porta, chegou Bahá'u'lláh. Quem ouviu abriu a porta, chegou Bahá'u'lláh. Quem ouviu abriu a porta, chegou Bahá'u'lláh. Lindo, Léo. Deu para ouvir, queridos? Que bom, graças a Deus. Graças a Deus, conseguimos ouvir. Interessante, nós podemos falar um pouquinho sobre o Bab. É muito interessante, é uma história de vida maravilhosa. Temos a Adriana aqui conosco, né? E eu até sugeri a ela sobre o Bab, ela ler um livro chamado Que Brilhe o Sol. Conta um pouco da história da vida do Bab, que é realmente maravilhosa, principalmente para quem é de origem judaico-cristã, né? Quem foi criado numa comunidade cristã, que aguardou, e muitos aguardam ainda, né, a profetizada vinda de Cristo, o retorno de Cristo. E realmente o Bab, a revelação do Bab, é esse retorno esperado. Porque quando nós vemos a história da revelação do Bab, ela é similar a... A Adriana está mostrando o livro, maravilha. É muito similar à revelação de Jesus, né? Pela idade com que ele se revela, a forma, e por ter também discípulos, como Jesus tinha 12 discípulos, o Bab também teve seus discípulos, e foi perseguido pelos sacerdotes como Cristo, foi julgado, foi torturado, e por fim foi morto. E o guardião, Shoghi Effendi, né, quando ele fala sobre a dispensação de Bahá'u'lláh, ele confirma que realmente a volta de Cristo é o Bab. E Bahá'u'lláh é aquele que Jesus anuncia como que, o Espírito da Verdade, né, que ele fala que quando vier o Espírito da Verdade, vos guiará toda a verdade. E mais ainda, ele fala que Bahá'u'lláh é o Pai mencionado por Cristo, que ele viria na glória do Pai. E Bahá'u'lláh fala que ele é o Pai anunciado por Cristo e tal. Então nós tivemos a volta de Cristo, a revelação do Bab e a revelação de Deus, a revelação do Pai com Bahá'u'lláh. E é interessante a gente distinguir, né, uma revelação divina como do Bahá'u'lláh do próprio Deus, porque alguns acham que o manifestante de Deus é como se fosse o próprio Deus. De uma forma, sim,
como um espelho, né? Um espelho que reflete, se for direcionado para o sol, nós olhando para o espelho, a gente vê o sol dentro do espelho e pode dizer, é o sol, mas ao mesmo tempo é o espelho, né? Então, o manifestante de Deus tem essa característica, apesar de ser um ser único, também quando em sua revelação na Terra é um reflexo do próprio Deus. É muito interessante. E a Bia falou sobre isso das revelações anteriores, né, da revelação progressiva. Cada uma das manifestações de Deus, né, dentro da capacidade e da necessidade da época em que se revelaram, refletiu a luz de Deus de acordo com essa capacidade. Então, nenhum deles é maior ou menor do que o outro. Simplesmente, na época das suas revelações, eles mostraram um tanto de si próprios e do conhecimento divino de acordo com a capacidade de entendimento da época em que se revelaram. E hoje Bahá'u'lláh se revela com tamanha potência porque ele mesmo diz que a humanidade atinge agora um estágio de desenvolvimento tal que tem a capacidade de absorver toda essa luz, todo esse brilho, toda essa energia que é liberada com a revelação dele. Então, todos os homens hoje estão dotados com a capacidade de reconhecer a manifestação de Deus e seguir os seus ensinamentos. Bom, Bia, uma canção para a gente? Alguém quer fazer um comentário? Eu queria fazer um comentário a respeito da história do Bab, que é assim, a Adriana, é extraordinária. É uma coisa. O Bab, você sabe que ele tem a parte mística dessa história toda, e que o Bab, assim como o Cristo, ele teve 18 apóstolos, que ele chamou de as 18 letras dos viventes. Então, cada pessoa dessa que chegou até ele, chegou não por um celular, né? Era tudo por telepatia. Eles não precisavam disso. Então, o primeiro foi Mullah Hussein. O mestre de Mullah Hussein, que era o Seyyid Kazim, falou para ele que ele deveria ir para tal lugar, porque lá ele encontraria o bem-amado. Então, e que ele não se preocupasse, que o Bab faria ele chegar até ele, né? E assim foi feito. Mullah Hussein estava lá, no portal da cidade, e o Bab apareceu para ele. Aí cumprimentou ele, mas não disse nada de quem ele era. A história é mais ou menos assim, que tem muito tempo que eu li isso. Aí falou para ele ir na casa dele mais tarde, né? E o Seyyid Kazim, aí o Mullah Hussein sentiu uma energia extraordinária naquele jovem belíssimo, assim, né, com uma espiritualidade à flor da pele, e ele ficou impressionadíssimo com aquela figura com um turbante verde, que era o turbante do Bab. Eles usavam turbantes, assim, com também aqueles chapéus altos, assim, que era sinal de conhecimento, né? Então, ele ficou impressionadíssimo com o jovem, que todos eles tinham 20 e poucos anos. É impressionante, né, o sacrifício e a coragem desses jovens. Aí o Bab chamou ele para ir lá. Ele foi, chegou lá e ele pensou assim, não, se ele for, quando eu encontrar o bem-amado, ele vai falar sobre a Sura de José. Só assim saberei de que ele é ele mesmo. Aí eu vou falar assim rapidamente sobre a Sura de José. O Mullah Hussein chegou na casa do Bab, e aí conversou, tomaram chá, e aquela energia, imagina a energia de um manifestante de Deus, né? O Mullah Hussein estava estatelado, assim, vibrando todas as células do corpo dele diante da presença do Bab. E aí o servo do Bab trouxe um chá, ele tomou e eles começaram a conversar. E assim,
misteriosamente o Babi começou a falar sobre a Sura de José. Aí ele foi ficando assim pálido, né? E ele contou, e a história de José fala justamente sobre o reconhecimento do cheiro de Deus nas coisas, né? O José, ele tinha vários irmãos e ele era o filho mais espiritualizado. Então, ele era o favorito do pai dele. E ele estava lá, ele era um simples cuidador das ovelhas, né? Pastor de ovelhas. E assim, mas ele chamava a atenção desde o início. E os irmãos morriam de ciúme dele. Aí eles resolveram que eles iriam pegar o José, soltar lá no deserto, jogar ele num buraco e desaparecer com o José. E aí, assim eles fizeram. E aí o José foi jogado num buraco lá. Eles mataram uma cabra, sujaram a roupa do José e voltaram para casa e disseram para o pai que uma fera tinha devorado José. Esse pai chorou tanto que ele ficou até cego quando soube que o filho dele, né? Aí, o que acontece? O José passou uma caravana indo para o Egito e eles resgataram José. Ele começou a gritar lá na cova e eles ouviram e colocaram ele lá. O José era tão especial que ele virou tradutor dos sonhos do rei. O rei teve um sonho uma vez e ele não conseguia que nenhum dos seus mulás conseguisse traduzir os sonhos dele. Então, disseram que existia um rapaz que conseguia fazer isso. Aí o rei chamou José e ele conseguiu traduzir. Foi aquele famoso sonho que o rei teve, que ele sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. O José disse a ele que as 7 vacas magras era o tempo de fome que eles iriam passar, que ia ser terrível. E as vacas gordas eram 7 anos de abundância total. Então, o rei ficou tão impressionado com isso que ele declarou que o José seria o seu tradutor dali para frente. E o José pegou um cargo, ficou muito importante lá no Egito. O José, sabendo que viria a seca, na época da abundância, ele juntou muita comida, muito trigo, muito trigo, muito trigo. Um belo dia ele estava lá, distribuindo para a população, e aí entrou na época da fome e ele tinha comida lá para a tribo toda. E ele foi e começou a distribuir. Lá na fila, quem aparece? Os irmãos de José. Eles não reconheceram José, mas o José reconheceu os irmãos. E o que ele fez? Na comida que ele deu, eu vou resumir um pouco para não ficar só eu falando. Ele colocou o manto dele dentro de uma das bolsas para os filhos levarem. Quando eles chegaram em casa, o pai reconheceu, ele pegou esse manto que o José tinha mandado, ele soube que o filho dele estava vivo pelo cheiro do manto. Então, essa é assim o resumo da história. As coisas de Deus são tão sagradas e tão especiais e tão misteriosas que a gente tem que reconhecer o verbo de Deus pelo cheiro de Deus. O nosso manto, o que é? Os escritos de Bahá'u'lláh. Você verás com teus próprios olhos, ouvirás com teus próprios ouvidos, reconhecerás com teu próprio coração. Se o que Bahá'u'lláh escreveu tem o cheiro de Deus. E aí Bahá'u'lláh garante que a pessoa reconhece assim, ela vai, quem está em busca do Deus vivo vai reconhecer. Então, fica aqui a dica para todos. Então, eu vou tocar uma música agora, em homenagem ao Falcão Real. É um texto sagrado que Bahá'u'lláh diz quem é ele.
Eu sou o sol da sabedoria e o oceano do conhecimento. Dou alento aos esmorecidos e revivifico os mortos. Sou a luz que guia e ilumina o caminho. Eu sou o falcão real, pousado no braço do Todo-Poderoso. De cada ave desfalecida, desdobro as asas caídas, eles impulsionam o voo. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou o falcão real, pousado no braço do Todo-Poderoso. De cada ave desfalecida, desdobro as asas caídas, eles impulsionam. Eu sou, eu sou, eu sou. Maravilha, obrigado, Bia. Essa canção arrepia, né? É emocionante. Muito bom. Leozinho, e aí? Querido, você me escuta? Sim, sim. Sim, sim. Que bom. Eu gostaria de fazer menção ainda ao querido Babi, porque realmente isso que a querida Bia falou sobre o encontro dele com Mullah Hussein, o primeiro de muitos encontros que eles tiveram, mas esse primeiro, o Babi teve aliás, o Mullah Hussein teve a oportunidade de ser intitulado pelo Babi com o seguinte título, disse o Babi: eu sou o portal de Deus e você é a porta deste portal. Imagina, imagina Mullah Hussein escutando uma coisa como essa. Então, como disse a querida Bia, eles passaram muitas horas, as várias horas da noite até altas horas da manhã, conversando, ele escutando os versículos sagrados, e Mullah Hussein ficou inebriado com a beleza das entonações, né? O Babi revelava e entoava, né? Tanto falava como cantava para os ouvidos de Mullah Hussein. E aí, como disse a querida Bia, eles atraíram, o Babi atraiu outros jovens, que cada um veio ao seu modo, conforme disse a Bia, né? E esses 18 letras, conhecido como 18 letras do vivente, eles, depois de reunidos, eles foram enviados pelo Babi para ensinar a nova fé. E aí foi onde eles realmente deram suas vidas. Eles ensinaram a fé do Babi com suas próprias vidas. E daí eu gostaria de, então, tocar aqui uma canção que fala um pouco sobre esses jovens que deram suas vidas e que, de algum modo, a gente nunca esquece o que eles fizeram. Realmente são os heróis de Deus. São aqueles que
por mais que qualquer um de nós hoje faça algo para o Baba, é pouco, porque eles fizeram mais, eles deram suas vidas. E aí a gente hoje tem a grata satisfação de cantar, de falar e cantar sobre essas figuras abençoadas. Então, um compositor Bahá'í fez essa poesia. Ya Baha'u'llah, Ya Aliwala, Ya Baha'u'llah, Ya Aliwala. Ó herói de Deus, montai vossos corcéis, encantai na causa e nada temer. Ya Baha'u'llah, Ya Aliwala, Ya Baha'u'llah, Ya Aliwala. O Senhor dos mundos prometeu ajudar aos que se levantam a causa iluminar. Ya Baha'u'llah, Ya Aliwala, Ya Baha'u'llah, Ya Aliwala. A hora já chegou e a última trombeta já soou. E a cidade santa desce do Monte Carmelo. Proclamai, proclamai aos homens a vinda do Reino de Deus na terra. Um governo divino e a paz universal com justiça e amor. Nasce o dia quando os últimos serão os primeiros. Proclamai, proclamai aos homens a vinda do Reino de Deus na terra. Ya Baha'u'llah, Ya Aliwala, Ya Baha'u'llah, Ya Aliwala. O Senhor dos mundos prometeu ajudar aos que se levantam a terra iluminar. A hora já chegou e a última trombeta já soou. E a cidade santa desce do Monte Carmelo. Proclamai, proclamai aos homens a vinda do Reino de Deus na terra. Um governo divino e a paz universal com justiça e amor. Nasce o dia quando os últimos serão os primeiros. Proclamai, proclamai aos homens a vinda do Reino de Deus na terra. Na terra, o herói de Deus, montai vossos corcéis. Salve, Mullah Hussein! Que maravilha! Lindo, Léo! Que maravilha! É bom que eu não ouvi essa música. Eu fico imaginando o privilégio e a bravura desses jovens que realmente, imagina, eles previam o reino de Deus. Eles falam, aí o poeta diz, como o próprio Baha'u'llah fala, um governo divino e a paz universal com justiça e amor. Nasce o dia quando os últimos serão os primeiros. Quem serão os últimos? Jesus já deu a dica. Eles serão os primeiros. Os últimos são aqueles que são espezinhados, que são injustiçados, que todas aquelas qualidades que deveriam ter
essas pessoas, elas estão sendo colocadas ao contrário. E aí, Jesus Cristo, então, chega e ressuscita essas pessoas. Os últimos serão os primeiros. É maravilhoso. Eu não sei nem o que dizer sobre isso, tamanha importância do que Jesus disse. Verdade, Léo. Então, vou emendar e tocar uma canção falando sobre a revelação de Bahá'u'lláh. De Deus surgiu do céu à terra, feito orvalho da manhã, fertilizando os corações, brotam vidas como flores. Bahá'u'lláh, de Deus a glória, um brilho feito à luz do sol. Não há mais trevas, não há mais véus, já é possível a todos nós sermos livres como ar, sermos livres como a luz, sermos livres como um ser libertado pelo amor. Bahá'u'lláh, de Deus a glória, um brilho feito à luz do sol. Não há mais trevas, não há mais véus, já é possível a todos nós sermos livres como ar, sermos livres como a luz, sermos livres como um ser libertado pelo amor, libertados pelo amor. Libertados pelo amor. Lindo, Max. Nossa. Max, querido, você me ouve? Sim, sim. Queridos, eu queria só fazer uma adenda ao que eu estava dizendo ainda há pouco sobre o bem-amado Bab, né? E que hoje nós temos a oportunidade de vivenciar uma realidade, de um lado, tristíssima, né? Por outro, extremamente gloriosa, né? Bahá'u'lláh promete que a Terra, ele diz que a Terra é um só país e os seres humanos são seus cidadãos. E que estes humanos, eles serão unidos. As nações se unirão. Aí nós vemos, neste momento, guerra para tudo quanto é lado. Bomba caindo na cabeça de todo mundo. Os homens totalmente desorientados, cheios de raiva, de rancor. E aí os Baha'is falam, não, gente, por favor, não vamos brigar, não. Porque Bahá'u'lláh chegou. Ele disse que o mundo vai entrar em paz em breve. É promessa de Deus.
Jesus prometeu, e hoje, em seu retorno glorioso, ele está aqui trabalhando. Não vamos brigar, vamos parar com essas guerras. Bahá'u'lláh diz, essas guerras ruinosas hão de passar, e a paz máxima há de chegar. Não é isso que vocês querem na Europa? Ele perguntou a um dignatário, né? A um estudioso, um historiador, que eu não me recordo agora o nome, né? Se você puder me ajudar daqui a pouco, dizer o nome dele. Bahá'u'lláh disse isso a este professor, que ficou pasmo diante dessa afirmativa. E hoje a gente vive nesta expectativa da paz, embora na guerra, mas a chance da paz ela é real. Quanto mais entra em conflito, mais Deus se apresenta com seu poder. E como disse a querida Bia lá no início do programa, como fez Jesus lá atrás, vindo da Galileia, o que pode vir da Galileia? O que pode de bom vir da Galileia? Apareceu ele, Jesus Cristo, que transformou o mundo. E o que pode vir do Irã? O Irã também é uma terra santa, tal como a Galileia. Veio Bahá'u'lláh, que vai transformar o mundo. Bahá'u'lláh promete que o Irã vai se tornar uma das melhores nações do mundo. Então, isso será constatado e milagrosamente percebido. Então, nós vemos que a gente não pode ficar brigando com os outros, ter preconceito de raça, de classe, de cor, de religião. Vamos abandonar essas coisas das brigas. Bahá'u'lláh disse, o mundo irá se unir. Então, a oportunidade que eu, nesse momento, estou tendo de falar sobre a paz é para desarmar as pessoas. Não vamos brigar, não, gente. Por favor. Não é? Quer dizer, desde dentro da nossa casa, vamos recuar na hora da briga? Recua. Tem hora que não dá, evidentemente. Nós somos animais ao mesmo tempo que somos humanos. Mas pede a ajuda de Deus. Então, o que está acontecendo nesse momento, eu acho que é a prova da realidade do poder de Deus. Que enquanto esses homens insensatos nos governos que promovem guerra, sem se preocupar com aquelas pessoas humildes que Jesus Cristo tão sabiamente disse, eles herdarão o reino de Deus. Ou seja, são os mansos, não são os bravos. São aqueles que querem a paz, não são aqueles que pegam na arma e dão um tiro na cabeça do outro. Esses não vão construir a paz. Só vai construir a paz quem fala e vive a paz. É difícil? É. Mas a gente está tentando. Né? Isso que nós estamos fazendo. Ser Bahá'í é simplesmente desejar o bem do mundo e a felicidade das nações. Desculpa por ter falado tanto, viu, Marcos, querido? Não tem problema, Léo. O nosso programa é isso mesmo. É caracterizado pelo improviso e para a gente se abrir, às vezes, né? A gente está com alguma coisa latejando na alma e a gente quer pôr para fora, quer falar. E essa questão da paz, realmente, nós não devemos nos iludir de que, de repente, eles vão simplesmente parar com essas guerras, né? Hoje mesmo, no noticiário, a gente pôde ver que um estupim foi aceso no próprio Irã, né? Que foi bombardeado lá um local e um dos dirigentes de uma facção terrorista foi morto, e isso, obviamente, vai trazer consequências também, mais guerra e tal. Mas nós, Bahá'ís, somos orientados nos ensinamentos Bahá'ís, nas guias que nós temos das instituições da fé, de que nós devemos olhar esses processos, dois processos que estão acontecendo no mundo. Um processo de destruição, de decomposição da sociedade, da civilização, e um outro processo que ainda não é muito visível, mas que a comunidade Bahá'í está promovendo, que é um processo da construção de uma nova civilização. Então,
mais de 130 mil localidades, se não me engano, no mundo inteiro. 8 milhões de Baha'is, mais ou menos, se envolvem em projetos para educar as pessoas, para abrir olhos, corações e almas para os ensinamentos de Baha'u'lláh, criando nas almas das pessoas os fundamentos para essa nova civilização. Então, eu costumo dizer que os Baha'is nunca devem ser contra nada, né? Nós não somos contra a guerra, nós não somos contra a corrupção, nós não somos contra a mentira, pelo contrário, nós não somos contra o ódio, e sim, muito pelo contrário, né? Nós somos a favor da paz e trabalhamos pela construção da paz. Então, ser contra não resolve nada. Até porque está muito claro, Abdu'l-Bahá fala sobre isso, que o mal, na verdade, não existe. O que existe é a falta do bem. Como já é provado, né, pela ciência, isso até tem um caso muito interessante que atribuem a Einstein, quando ele era estudante, né, no colegial, que falam sobre isso, né, se o mal existe, não existe, e ele fala para o professor, pergunta ao professor se escuridão existe. E o professor diz, é claro, e ele diz, não, escuridão não existe, o que existe é falta de luz. E a ciência prova isso, né? Não existe nenhum lugar escuro, existe, na verdade, lugares com tão pouca luz que não se consegue enxergar nada. E uma prova disso é que a gente jamais vai conseguir, né? Agora nós estamos vivendo à noite em nossas casas, né? Então, nenhum de nós pode ir lá fora de casa, pegar um pouco de escuridão e trazer para dentro de casa para diminuir a luz, não tem como. Só quando a gente retira a luz é que aí surge o que nós chamamos de escuridão, que é a absoluta falta de luz, né? Assim como o frio é a ausência de calor e o ódio é a ausência de amor. E a guerra é a ausência da paz, né? Então, nós temos que cultivar o que existe. E, enfim, infelizmente a gente tem que viver nesse mundo hoje, caminhar nesse mundo tão cheio de dores, né? Como eu cantei naquela canção de Estrelas, né? Tanta tristeza acontece num mundo cheio de dor, né? Nesse jardim onde crescem flores e frutos do amor. Então, aí estão os dois processos que estão acontecendo no mundo. Né? Um de desmoronamento, de decomposição da civilização, e o outro de construção de uma nova civilização baseada nas orientações divinas. É maravilhoso, realmente é maravilhoso a gente ter a bênção de poder participar desse processo, ter consciência de estar participando desse processo. Eu falei outro dia para amigos que, construindo o fundamento dessa nova civilização, né, cada um de nós não se sente nem um pouco merecedor de estar participando de um processo tão maravilhoso que é o de reconhecer a revelação de Baha'u'lláh e participar da construção dessa nova sociedade, mas o fundamento sempre, quem já viu uma construção sabe que o fundamento é a parte mais feia, né, da construção, onde se jogam pedras, ferro, cimento, e nós somos esses, embora sejamos feios, né, ou seja, feios no sentido espiritual, ou seja, não temos merecimento, não temos essa grandeza espiritual que tantos, como o Léo também falou, dos primeiros babis, né, que seguiram o Bab, e também os que seguiram Baha'u'lláh, que realmente eram gigantes espirituais. Nós somos aquelas pedrinhas, o ferro, somos feios espiritualmente ainda, mas estamos participando dos fundamentos da construção desse novo edifício que é nada menos do que o reino de Deus na Terra. É maravilhoso. Acho que o sentimento de gratidão que brota na alma da gente é algo realmente que a gente não consegue nem controlar às vezes e salga os olhos, né? Realmente é maravilhoso.
Lembrando, Max, Oi, lembrando querido. que, só um adendo aqui, lembrando que todo esse processo descrito por você, Bahá'u'lláh, ele fala claramente, não é, Bia? A Bia deve se lembrar, e os amigos que aqui estão presentes também, que eu queria escutar suas ponderações, é que Bahá'u'lláh diz que ele está preparando as pessoas para aceitarem esses ensinamentos, para aceitarem essas novas condições. Ao invés de ter uma arma que fura, bota ela no chão. Não vamos brigar, não. Por favor, não vamos brigar. Não é? Mas essas pessoas estão sendo treinadas, elas estão sendo ensinadas. As crianças que estão nascendo hoje, elas estão diferentes. As pessoas estão sendo transformadas. Então, de repente, você que está ouvindo a gente, pode ser uma dessas pessoas, não é mesmo, Max? Que está buscando a ferramenta para poder trabalhar, porque já tem no seu próprio ser inserido a necessidade de trabalhar pela paz. Só falta a ferramenta, não é mesmo, Max? E a ferramenta está aqui, Bahá'u'lláh trouxe. Sem dúvida, Léo. Tem um psiquiatra austríaco, né, que muitos já ouviram falar, meus amigos mais principalmente, que era Viktor Frankl, né? Ele faz um estudo maravilhoso sobre a nossa espiritualidade que está em nós, nasce conosco, isso falando em termos de psicologia, de ciência, né? Ele escreve um livro maravilhoso chamado A Presença Ignorada de Deus, e onde ele fala que todos nós temos um centro espiritual, ou seja, a nossa essência é espiritual, e embora a gente não tenha consciência disso, todos estamos buscando contato com essa transcendência, com essa fonte de espiritualidade que é Deus. Todos nós estamos buscando, todos os seres humanos estão buscando, mas não estão conscientes disso. Então, o que nós que estamos agora envolvidos com o ensino e a divulgação da revelação de Bahá'u'lláh, graças a ele, despertamos para isso. Nós temos consciência disso, estamos nos trabalhando e trabalhando a humanidade para ficar atenta para essa realidade, né, da nossa realidade espiritual e a nossa busca de Deus. Então, veja, essa essência espiritual precisa ser alimentada, né, nós alimentamos com oração, com essa conexão com Deus e leitura dos escritos sagrados. E o que a humanidade, a maioria dos homens hoje, utilizam ou estão usando de alimento para as suas almas? Se a gente analisar, hoje vemos que uns estão buscando na droga, na bebida, que também é uma droga, né, claro. Estão buscando na diversão, né, no hedonismo, né, ou seja, na busca desenfreada de prazer, de felicidade na vida e tal, que valendo tudo para se atingir isso, né, é dinheiro e é sexo. Isso que é que está alimentando as almas dos homens hoje, que é como ingerir veneno, né? Isso está destruindo, infelizmente, as bases das pessoas e, consequentemente, da sociedade, porque a sociedade, a civilização é nada mais do que fruto, né, do interior das pessoas, né? As ações de todos provém do interior de cada um, e se nós temos hoje uma sociedade tão corrompida e tão degradada como nós temos hoje, estamos vivendo hoje, é porque isso é um reflexo das almas dos homens, infelizmente. Mas nós somos cheios de esperança, porque sabemos, temos a certeza de que um mundo novo, cheio de paz, vai acontecer. O reino de Deus vai se estabelecer na Terra. Ah, que lindo! A Adriana está mostrando a palavra paz num prateado brilhante, maravilhoso. Isso mesmo, assim é que a paz vai reluzir para a humanidade. Nós queríamos até te ouvir um pouco, Adriana, se você quiser
falar para a gente, vai ser um prazer. Olá, amigos. É sempre muito emocionante estar com vocês, né? Com as canções também, que eu sempre me emociono, às vezes caem as lágrimas, né? E eu tento disfarçar, mas realmente, para mim, está sendo muito importante tudo isso que eu estou vivendo. Eu sempre busquei a paz. Muitas vezes na minha casa eu não tive isso, mas eu sempre acreditei que viveria num mundo de paz, né? E encontrar a fé Bahá'í, que estou estudando bastante, né? É muito enriquecedor e muito estimula muito, né? A gente ter a fé que esse mundo vai melhorar e que a gente vai poder também, não sei se da forma que estamos hoje, colher esses frutos, né? Mas, enfim, isso vai acontecer cada vez mais, eu acredito. E o mundo vai estar melhor. E é só gratidão, né, por estar com vocês hoje, nos outros dias, nos meus pensamentos, nas minhas leituras. Muito obrigada. Obrigado, querida Adriana. Maravilhoso. E o principal fruto que nós estamos colhendo, né, em nossas almas é a paz interior que a gente vai cultivando, e não há nada melhor que isso, né? A gente ter essa paz no espírito, paz da alma. E perguntaram uma vez a Madre Teresa de Calcutá, todos já ouviram falar, né? Como fazer para criar esse espírito de paz no mundo, né? Ela diz: vai para casa e ama a tua família. Então, o primeiro, né, recanto que a gente deve criar a paz, primeiro em nós mesmos, né, e consequentemente no ambiente que nos cerca. Se cada um fizer isso, imagina quanta paz que vai se espalhar pelo mundo, né? Como a Adriana bem lembrou, em família às vezes a gente não tem, ou no nosso ambiente de trabalho, enfim, num pequeno mundo que nos cerca, né, que nós temos interferência e sofremos interferência dele, né, nosso grupo social, nosso trabalho, família. Se nós conseguirmos construir um pouco de paz, já é maravilhoso. Bom, Bia quer fazer uma saideira, Léo? Pode ser. Fiquei muito tocada com as palavras da Adriana. Realmente, a gente vê quase que seu coraçãozinho aí, transparente e reluzente, cheio de amor. Quando a gente encontra Bahá'u'lláh, a gente começa a construir a paz dentro da gente, em primeiro lugar. E depois a gente começa a distribuir paz e o povo estranha. Mas é assim mesmo, é uma felicidade que a gente sabe quem está fazendo essa felicidade dentro da gente. É o Senhor, o Deus vivo. Por isso que eu vivo correndo atrás dele. Aí eu fiz essa música, o nome dela é Chegar Lá. O seu amor eu vou buscar, a vida toda pra me consolar. O seu amor é o verbo a falar, palavras mágicas no ar. Só o amor de Deus pode mostrar a direção correta a tomar. Só o amor pode assegurar que eu vou chegar. Lá, 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 lá. Só o seu amor pode transformar
é enxergar o belo na diversidade, a unidade da humanidade. É isso, meus queridos amigos. Até a próxima quarta-feira. Fiquem com Deus. Busquem o Deus vivo, que Ele responde 24 horas. Não é só quando Ele quer, Ele sempre quer. Contanto que a gente primeiro demonstre o amor por Ele. Muito bem, querida, muito bem. Eu queria, Max, querido, fazer aqui uma menção a uma... Na verdade, é uma canção que foi feita uma versão, não é? Na verdade, não só uma versão, mas todo mundo está cantando, várias pessoas fizeram da mesma melodia, fizeram uma adaptação do Pai Nosso, achei isso muito lindo. Naturalmente, isso é uma... Eu vou tentar fazer aqui para vocês. Ele fala do reino de Jesus Cristo, que Jesus Cristo prega, né? Que Jesus Cristo proclama. E eu achei muito legal, eu vou tocar essa canção, fui convidado a tocar essa canção nesse mês de agosto, lá em Campinas. Eu espero que eu toque direitinho para vocês. Ó Pai nosso, tu que estás, vós que amam a verdade, fazei que o reino que é teu, Senhor, esteja sempre em nossos corações, e o amor que teu Filho nos deixou, o amor, e seja sempre conosco. E o pão da unidade, Cristo dá-nos tua paz, e perdoa os nossos pecados, como perdoamos aos demais. Não permitas que caiamos em tentação, ó Senhor. Dá tua paz ao mundo, dá tua paz ao mundo, dá tua paz ao mundo. Boa noite, querido. Maravilha, maravilha. Boa noite. Bom, muito bom. Eu vou encerrar então com uma canção que o Léo gosta muito, falando dos Bahais. Quem são os Bahais? Nós somos Bahais, nós somos da paz, nós somos do dia do amor, do dia da flor, do dia alegria. Nós somos Bahais, nós somos da paz, nós somos do dia de Deus, do dia dos céus, do dia dos dias. O mundo é melhor, sabemos de cor o que nos norteia. O mundo é melhor, o mundo é maior do que o que nos rodeia. É o amor que nos governa, a glória de Deus nos céus, na terra, e nesse amor que nos traz o mundo, renascemos em um segundo.
Nós somos Bahá'ís, nós somos da paz, nós somos do dia do amor, do dia da flor, do dia alegria. Nós somos Bahá'ís, nós somos da paz, nós somos do dia de Deus, do dia dos céus, do dia dos dias. Sabemos de cor o que nos norteia. O mundo é melhor, o mundo é maior do que o que nos rodeia. É o amor que nos governa, a glória de Deus nos céus, na terra, e esse amor que nos traz o mundo, renascemos em um segundo. Muito bom, Marcos, muito bom. Deus abençoe, querido. Então, vamos nos despedindo aqui, né? E espero que na quarta-feira possamos estar todos juntos de novo. É sempre uma alegria. Um beijo em todos. Fique com Deus. Até a próxima. Como é que é, Adriana? Aquele coração. Obrigado, querido. Obrigado, Ananiazinha, querida, que me auxiliou aqui. Maravilha. Ai. Lindo. Quanto amor envolvido. Isso é maravilhoso. Tchau, queridos. Deixa sair todo mundo. Então, de repente, se da gente ficar ligado, alguém liga lá, atrapalha os outros, entendeu? Todo mundo já saiu. Eu sei, mas às vezes fica ligado. Mas todo mundo já saiu, você vai atrapalhar quem? Pode ser que de repente... Não, deixa eu te falar uma coisa. Quem será que está com o telefone do Gilson? É importante ligar, de repente... O que você acha? Liga. Liga no telefone dele, de repente alguém atende. Agora tá tarde. Mas amanhã eu vou fazer isso.